podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Nosso objetivo sempre é contar a história de gente que faz, de gente de Camaquã, Rio Grande do Sul e de nossa região. E hoje eu tenho o prazer de receber este empresário que tem um CNPJ há 27 anos. Ele está, no momento, em conclusão do curso de bacharel em Ciências Contábeis. A sua empresa fica localizada na Rua Major Crescêncio de Souza, no número 93, em Camaquã, Rio Grande do Sul. A sua empresa é PC Informática, que foi fundada em 1998. Toda a linha de computadores, eletrônicos, eletroportáteis, ferramenta, também prestação de serviço para computadores, impressoras, e em especial a linha de motos elétricas. Consulte lá o site www.pcinformatica.info ou no Instagram, @pcinformatica.info. Eu recebo aqui o Enio Vasco Nunes. Ele é casado com a Andressa, tem uma filha, a Maria Carolina. E também informo que será o nosso próximo presidente da SIC, Associação Comercial Industrial de Camaquã. Seja bem-vindo, Eninho. Muito obrigado, Jorge. Um prazer muito grande estar aqui contigo, né? Eu tenho acompanhado todos os teus podcasts aí, um projeto muito bacana. E me sinto honrado de poder estar aqui fazendo parte dele, cara. Então, quando tu me ligou ontem, cara, uma alegria muito grande. Alegria muito grande em poder estar participando junto aqui e contar um pouco da minha história. Obrigado, Eninho. Com certeza, tua história, nosso objetivo é inspirar, é gerar aquela aprendizado para quem assiste, né? O Eninho, hoje, uma caminhada de 27 anos, o que ele fez, como é que foi. E que eu falei no início, não é teoria, a gente que constrói um CPF, um CNPJ, né? Bota o seu CPF atrás de um CNPJ e faz sua caminhada empreendedora. A pergunta que eu sempre faço no início, com quantos anos, Eninho, tu começou a trabalhar? Bom, eu acho que quando eu comecei a caminhar, eu comecei a trabalhar, né, Jorge? Porque a gente sabe que eu venho do interior, né? A gente plantava fumo, uma família humilde, lá de pequenos agricultores. A Santa Alta. Na verdade, na Boa Vista. Boa Vista, próximo. Que hoje é município de Chuvisca. Né? Até então era Camaquã, então eu sou natural de Camaquã. Depois, anos após, foi emancipado para o município de Chuvisca. E a gente trabalha desde que praticamente começou a caminhar, que eu sempre trabalhava, tinha que ajudar o pai e a mãe, né? A dificuldade para estudar, muitas dificuldades, o pequeno produtor passa por muitas dificuldades. E então trabalhei até os meus 19 anos na lavoura, né? Ficou no interior até os 19 anos. Na agricultura até os 19 anos. Eu plantava fumo e todas as outras pequenas culturas, a gente sempre foi de produzir muita coisa, que era necessário para alimentação, feijão, aipim, batata doce, criava leitão, frango, né? Isso, trabalho da agricultura. Então, eu aprendi, mas eu nunca fui muito da agricultura, né, cara? Eu nunca fui muito daquele trabalho, né? Eu sempre pensava em fazer algo diferente. Então, quando eu completei meus 19 anos, eu disse pro meu pai, papai, foi um ano de seca, foi ruim. Eu digo, papai, vou tentar algo melhor. Eu vou para a cidade. Vou tentar conseguir um emprego lá. E aí tu sabe que o pai sempre, para um filho sair de casa é complicado, né? Para o filho também sair, né? A gente vê essas histórias que os sertanejos contam em músicas, né, cara? Mas é uma decisão difícil de ser tomada. Mas aí tu tem que pensar em algo melhor. E aí eu arrumei emprego na cidade e vim para cá e comecei a trabalhar. Com 19 anos. Que ano foi isso? Isso foi, eu acho que, nem me lembro agora o certo ano, mas 95, de terceiro ano. Não, antes. O ano certo eu não me lembro. Sim. Isso faz tanto tempo que eu não me... Aí começou a trabalhar de empregado, CLT. De empregado, também. Empregado, carteira assinada, uma ótima empresa. Trabalhei lá. Na verdade, eu vim antes porque eu trabalhei 11 anos nessa empresa. Eu só tive um emprego antes de empreender. Aliás, tive um emprego, não. Eu trabalhei em 13 empregos. Chegou um momento da minha vida que eu trabalhava em 13 empregos. Mas... Antes de empreender. Por isso que eu ia te perguntar assim, quando é que foi a decisão assim que tu tomou e o que fez tomar, assim, vou abrir um CNPJ?
vou ser um empreendedor, onde é que tu tomou essa decisão? Isso foi no ano de 97 que o computador era algo meio que raro, né? Era muito caro, as empresas não tinham acesso, era tudo manual, o processo era todo manual e quem é da nossa idade aí passou por todo esse processo manual. E um belo dia, nessa empresa que eu trabalhava, aí chegou um carregamento de computadores, um caminhão baú fechado, muitos computadores. E aí descemos, eu e meu colega, caminhando dentro do CD da empresa, e eu disse pro meu colega, bah, cara, olha aí, chegou um caminhão de computador. E o cara disse, bah, chegou e vão comprar mais. E eu digo, bah, nós podemos vender, cara. Ah, tá louco, que é isso, que é isso? Tá, mas então não vamos vender, mas esses negócios vão estragar um dia, cara. Alguém vai ter que arrumar, vamos Isso. arrumar. E aí eu já botei uma pilha no meu colega, cara, vamos fazer o seguinte, eu não tenho dinheiro, tava pelado mesmo naquela época, então, tinha começado a trabalhar há muito tempo, né, então não tinha juntado dinheiro, tava. E aí eu disse pra ele, cara, vamos começar, tu tem uma grana aí, vamos começar uma empresa. Ele, não, vamos, né, cara. Aí eu saí pra casa, mas não desisti dessa ideia. Ficou com a ideia de... Fiquei com a ideia de, mas uma empresa, botar uma lojinha de informática, uma salinha ali, 4x4, até menos, né? E vou botar essa empresa. E procurei outros amigos, né, cara? E o pessoal, a ideia até que é boa, mas computador, não sei. Ninguém quis, né? Bom, no resumo da história, eu digo, eu vou encarar sozinho. Vou abrir a minha empresa na garagem da minha casa, arrumei um telefone emprestado, que na época ter o telefone telefone era difícil. era difícil, caro e difícil de... Caro e difícil, né, cara? Tinha eu comprar um telefone, mas precisava de um telefone, né, cara? Aí arrumei um telefone emprestado, outro amigo me emprestou um fax, né? E assim comecei na garagem da minha casa. E eu faço questão até de dizer o nome da empresa que eu trabalhava, né? Porque o que é bom tem que ser falado, né? É, Eu trabalhava na Lins Ferrão e Companhia Limitada, nas lojas Pompeia. Flores de Pompeia. É, É foi um, um é emprego orgulho de Camaquã, uma grande empresa, é né? um orgulho. E eu, quando comecei a minha empresa, eu era conhecido como o Enio da Pompeia. O pessoal dizia assim, pô, mas esse cara é da Pompeia, esse cara é bom, esse cara é honesto. Então, já tinha uma força Já tinha uma força que a empresa que a proporcionou. empresa proporcionava. E aí comecei, né, Jorge? Comecei na minha garagem, com dificuldade. Nessa mesma época também eu já fazia um bico na CE, né, porque não tinha profissional para mão de obra de informática. E eu tinha feito alguns cursos de programação informática, então eu dominava, né, cara, um pouco da informática, até bastante Tu tinha feito esses cursos em função do teu trabalho antes da empresa. do meu trabalho Né, também, nessa empresa. sabe? E aí um belo dia surgiu uma promoção num fornecedor de computadores, cara. E eu digo, bah, cara, que barbada ter esse computador. E aí falei com o meu chefe direto lá e digo, bah, eu tinha que vender uns computadores desses para minha empresa. Mas como é que eu vou comprar? Imagina eu comprar 10 computadores, hoje é uma coisa para falar em 30 mil reais ou mais, né? É. E aí, não, pode comprar que a empresa aqui avalia para ti. Aí cheguei na CE lá, reuni o pessoal lá. Digo, olha pessoal, hoje nós temos uma barbada aqui, é só 10 peças, quem pegar, pegou, e todo mundo queria, faltou computador. Então, em menos de uma hora, eu vendi aqueles 10 computadores. Só que na época, eu vendia o computador, eu entregava na casa, eu montava, eu fazia todo o trabalho, né? Era o que fazia. E aí se criou um problema, né, Jorge? Porque eu vendi um monte de computador para pessoas extremamente capacitadas, engenheiros e tudo mais lá. E o pessoal diz, nós compramos esse negócio, e agora como é que a gente vai usar? Ninguém sabe usar isso aí, cara. A gente não sabe nem ligar esse negócio. Digo, eu tenho uma solução para vocês. Vamos arrumar uma sala aqui e eu vou fazer um curso para vocês, subsidiado, mais barato e bababá e tal. Vendi um curso para esse pessoal. Pro curso. Um curso para treinar esse pessoal. E assim começou, né? E aí a gente começou e a informática estava naquele boom, né, cara? Era um momento que todo mundo tinha que se informatizar, né? E aí a gente começou a vender, eu acho que deu um ano e pouco na garagem. Aí chegou um ponto que eu chegava em casa, eu continuava trabalhando, mas chegava em casa, na minha empresa, eu tinha que sair pela janela do carro, não tinha como abrir a porta, né? Porque a gente começou a comprar mercadoria, guarda mercadoria, chega a máquina para arrumar, né? Então eu tinha que sair pela janela, digo, não dá mais, vou ter que ir pro centro. Aí, nessa época, eu fui para a Cidinha Inácio Dias. Abri uma loja no centro. Aí eu tava grandão, né, Jorge? Bom, loja no centro de informática. Ah, era perto do posto lá, né? Perto, em frente ao posto. Em frente ao posto. Em frente ao posto. E aí a gente começou a vender e tal, e aí daqui a pouco veio uma MP, a chamada MP do Bem, não sei se tu vai te lembrar dessa MP do Bem, que era a inclusão digital, né? Então todo o equipamento
de informática ou que possibilitasse o acesso à internet era isento de PIS e COFINS na venda e tinha crédito na compra. Certo. Eu bati a caneta ali, porque eu estou fazendo contabilidade porque eu sempre gostei muito de matemática e de Sim. contabilidade. Cara, bati as canetas e digo, bom, agora vai deslanchar o negócio, porque agora ninguém segura mais. Pô, comprar com crédito de 9,25 e vender isento, eu não pago mais PIS e COFINS, porque não vou pagar de nada mais. O que não for isento vai me sobrar, porque 80% do meu faturamento Era computador. computador, vendia muito modem, vendia roteador, celular, tudo que proporcionasse o acesso à internet, mesmo que no começo era isento de PIS e COFINS na venda. E aí eu digo, agora é a 7ª maravilha do mundo vender computador. Só que aí o que acontece? Todos os magazines, e tu vai lembrar disso, passaram a vender computador também. Por quê? Porque tinha isenção de PIS e COFINS na venda. Certo. Tu ia no supermercado, os caras, a primeira coisa que te ofereciam era um computador, um notebook, um computador. Tu ia no magazine, os caras não te ofereciam, querendo comprar uma geladeira, os caras queriam te vender um computador. Se tu deve parar para pensar, tu vai lembrar dessa época aí. E aí o que eu pensava que ia ser a 7ª maravilha do mundo, não, porque despertou grandes concorrentes, gigantes. Certo. E, bom, aí como despertou esses gigantes, esses concorrentes muito grandes, né? Eu digo, o que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que ver como é que tá o mercado. Aí estava bem na época de obrigatoriedade da impressora fiscal. Opa, vai ser obrigado a usar a impressora fiscal. Tudo que é empresa vai ter que ter impressora fiscal. Alguém vai ter que fazer essa intervenção fiscal. Eu já era autorizado aí nessa época da Bematec, da Epson e da Aruma, se eu não me engano. Fiz contato com o fisco, porque tem que ter todas as garantias para fazer intervenção fiscal, e me credenciei. Então, essa intervenção é aquela liberação. A liberação. Então, tu comprava uma impressora comigo, eu poderia comprar em qualquer lugar a impressora, mas antes teria que passar por um credenciado do fisco para fazer intervenção fiscal, botar ali o número de caixa que era a impressora, os teus dados na etiqueta amarela com o verde e o vermelho do Rio Grande do Sul, os lacres, era tudo muito controlado, porque isso era um negócio que não era online, era controlado no manual. E aí eu me cadastrei, né, cara, e aí entrei para outra fase da empresa. Então, quer dizer, de Barra do Ribeiro até Pelotas, só quem podia fazer intervenção fiscal era a PC Informática. Então isso gerou uma demanda muito grande, né, cara? E trabalhamos um bom tempo sendo autorizado de impressoras, né? Mas sabendo que nada dura para sempre. Isso. Né? Então tu tem que estar sempre, para empreender, tu tem que estar sempre muito ligado, né, cara? Tu tem que estar sempre pensando no amanhã. Eu estou com um negócio maravilhoso hoje. Tá tendo demanda, mas daqui a pouco muda. Não sabe o que vai acontecer. Um exemplo foi o que aconteceu agora na pandemia, né, cara? Né? E aí, né, Jorge, aí eu já comecei a me preocupar e lembro que nós tínhamos uma associação, ainda temos essa associação, só que está meio desativada, onde se reunia 10 empresas de Pelotas, Caxias, Porto Alegre, Ijuí, Passo Fundo, Santa Maria, enfim, praticamente todo o Rio Grande do Sul. E quando nós fazíamos a nossa reunião mensal na sede em Santa Cruz do Sul, o pessoal chegava lá todo mundo focado em impressora fiscal, leitor, no break, né, cara? E eu chegava com o meu folderzinho para fazer meu marketing com os colegas, né? Vendendo liquidificador, panela, não sei o que mais, e escada. E o pessoal, mas esse cara tá louco, olha aqui, tá vendendo até panela. E aí eu dizia pro pessoal, gente, o cliente que compra de ti uma impressora fiscal por obrigatoriedade, ele compra de ti uma caixa de som para o momento de lazer, para ouvir uma música, ele compra de ti uma panela melhor para fazer compra escada. Então ele compra uma escada, ele compra uma cafeteira, entendeu? Ele compra o produto que é da moda. Por exemplo, na época, eu não lembro se já tinha Airfry, mas teve uma época que Airfry foi uma febre de venda de Airfry, ele vai comprar Airfry também. Eu digo, essa é a minha tese. Mas o pessoal não, mas a concorrência, não se preocupe com a concorrência. Concorrência existe em todo o mercado. A gente tem que fazer o nosso trabalho, fazer o melhor, o atendimento. Preço nem sempre é o fator decisivo. Isso já foi constatado em diversas pesquisas, que o preço não é o fator decisivo. O bom atendimento, o conhecer o produto, ter um consultor que conheça, que sabe te indicar o produto certo.
Isso aí é o fator que mais decide na hora da venda. E aí, então, dito e feito, se confirmou, entrou a nova a lei ali, não tendo mais a obrigatoriedade da impressora fiscal. Ou seja, tu não precisava mais comprar uma impressora fiscal, porque entrou a NFCE de consumidor, tu poderia imprimir a tua notinha em qualquer impressora, até numa jato de tinta. Tá? Tu poderia comprar a tua impressora em qualquer loja ou na internet ou em qualquer magazine, chegar em casa, na tua empresa, instalar essa impressora e sair emitindo nota com teu certificado digital. Então a impressora fiscal morreu. Né? Neste momento eu já estava com mais de 60% do meu mix de vendas de outros produtos. De outros produtos. Então, quando saiu a impressora fiscal, a gente acabou nem sentindo, porque a gente já estava focado já estava se adaptando a novos produtos. E assim, nesses 27 anos, foram diversas situações, né, Jorge, que quem empreende sabe que tem momentos muito difíceis, tem momentos muito bons, nada é tão ruim que dure para sempre, como nada é tão bom também que, né? Então a gente tem que saber aproveitar cada momento e sempre estar com o olho ligado no futuro. Isso eu aprendi quando eu estava lá na 4ª série, que o meu sonho, quando eu estava na 4ª série, eu me lembro que foi uma das diretoras visitar um colégio lá do interior que eu estudava, e começou a fazer perguntas, e eu era bom em história, né, cara? Até hoje eu gosto de história, até que o Império Romano eu já assisti umas 4 ou 5 vezes, eu conheço toda a história daqueles imperadores. E a gente vê que a história do Império Romano é o que acontece hoje no Brasil e em todos os países. Então a gente vê que não mudou muitos anos, mas não mudou. Permanece a mesma coisa. E aí essa diretora, que as diretoras estavam nas escolas, perguntou, eu respondi todas as perguntas de história que estava na nossa aula lá, e ela, mas que guria inteligente, qual é o teu sonho, o que tu quer ganhar? E eu digo, vou chutar alta, me dê uma oportunidade, né? Digo, não, eu quero uma caixa de hidrocor de 24 cores. Mas pensei, ela nunca vai me dar essa caixa de hidrocor de 24 cores, é sonho. Eu vou te mandar a caixa de hidrocor. E aí cheguei em casa, ainda contei pra mãe, mas como é que tu me pede uma caixa de hidrocor? Não, mas eu quero, não tenho dinheiro pra comprar. Perguntou o que eu queria, o que eu quero. Sim. Então então esse era o meu sonho, né, cara? Mas a gente tem que sempre sonhar, né? Sempre sonhar, sempre acreditar, apostar, né? E é isso que a gente faz na empresa também, né, Jorge? Legal. E ela te mandou? Mandou, cara. Eu era o único aluno que tinha uma caixa de cor de 24 cores, né, cara? Hoje é uma coisa comum, né, cara, entre as crianças. As crianças de hoje têm tudo, né, cara? Né? Até tu já falou, mas sobre o cliente, né, a importância aí, tu já deu uns tópicos, né, que são fundamentais para qualquer empresa, eles que mantêm o negócio, né? Como é que tu faz a questão, principalmente teu produto, tem muito produto que é muito técnico, né? Uhum. Sobre treinamento de equipe, treinamento de atendimento, como é que é o teu trabalho nesse sentido de capacitar os teus profissionais lá? A gente tem trabalhado isso praticamente diariamente. A gente tinha uma época, a gente tinha a Universidade Bematec, que era uma universidade que fazia treinamentos. E a gente tinha contratado essa universidade. Hoje, Jorge, a gente faz treinamentos assim quase que diário. Então eu dividi a loja, principalmente a parte da frente da loja, que é produtos, em um consultor de vendas para cada linha de produtos. E esse consultor ele vai ter que ter treinamentos, os fornecedores nos oferecem treinamento, tem que estudar o produto, porque daqui a pouco tu vai chegar lá para comprar um produto, nem eu não vou saber todas as características, ou tu vai me fazer uma pergunta que eu nunca imaginei que tu ia me perguntar. Então a gente dividiu entre consultores, né, cara? Consultores, a gente não chama de vendedores, são consultores de vendas, que cada consultor tem o seu departamento, ele tem que estudar. Tem o departamento de casa inteligente, que tem um responsável, tem o departamento de eletroportátil, tem um responsável, né? E a gente tem trabalhado dessa forma, né, para o pessoal se manter treinado. A mesma coisa na parte de serviços, né? Hoje não dá para ficar parado, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que conhecer o produto, né, cara? E não só conhecer o produto, tem que também conhecer o cliente. Então a gente tem um método de atendimento lá, quando o Jorge chega lá, identifica o Jorge, claro, eu tô falando do Jorge, mas o Jorge acho que não tem quem não conheça em Camaquã, mas vamos supor que chega um cliente que não é tão conhecido, que não vai tão frequente na loja, mas primeiramente identifica esse cliente, não tenta acelerar a venda. Eu digo, muitas vezes eu estou conversando contigo, não tô nem, foi lá para comprar um produto, eu não estou nem falando no produto, eu converso sobre outras coisas, vou ver como é que está a venda de tintas, o que é novidade, falo em assuntos que te
que te interessam, entendeu? E tu fala de outras coisas, como é que tá a família, como é que tá os teus projetos, como é que tá o podcast, e daqui a pouco, Jorge, vamos fechar aquele computador, então, manda te entregar, não sei o que, bababá. E a venda acaba se construindo ao natural. Isso. Mas para isso tu tem que fidelizar o teu cliente, conquistar a confiança do teu cliente. O teu cliente tem que saber o que tu tá falando, e o que tu tá falando é ponderável. Porque lá na loja eu sempre digo o seguinte, ó, todo cliente tem o mesmo valor. É proibido tu vender um produto para algum cliente que esse produto não vai servir para o cliente. Porque às vezes o cliente chega com a ideia, porque eu quero comprar tal coisa, não. Isso aqui não vai te atender. Identificar a necessidade do cliente. Exatamente, identificar a necessidade do cliente para depois fazer a venda. E o cliente insatisfeito, Jorge, ele provavelmente não vai voltar mais. Né? Não. A gente sabe o teu atendimento lá é excelente, tua equipe, né? Todos. Então, mas a gente às vezes vê em certos comércios que o pessoal não entende o que representa o cliente, né? Me deixa assim, tem certos lugares que às vezes a gente chega, infelizmente, parece que está atrapalhando. É triste, né? É triste. Às vezes eu até uma vez fiz uma brincadeira, minha mulher me corrigiu depois, né, cara, que eu cheguei numa vendedora e disse para ela, com licença, eu posso te atrapalhar um minutinho? Cara, tu entra numa empresa, se eu entro aqui dentro da tua loja, se eu entro aqui na Century, eu vim para comprar, né, Jorge? Eu tenho ou para tirar uma dúvida para comprar depois, eu vim porque eu vim buscar algo, ou seja, uma informação, ou um produto, entendeu? Eu tenho que ter alguém que vai me atender esse cliente, receber esse cliente. Não, e se tu não veio para comprar, nos próximos meses possivelmente precisará do nosso produto. Com certeza. Mesmo que tu não precise dos produtos, algum amigo ou familiar, por exemplo, preciso de tal produto, preciso de uma tinta, ou preciso de um tal como tu vai indicar quem? Aonde foi bem atendido. Foi bem atendido. Não, isso aí é o óbvio, né? Isso é uma das coisas que a gente preza muito, sabe? E a gente tem buscado a trabalhar, porque hoje a gente está com uma equipe muito nova, os jovens têm outra filosofia de trabalhar, entendeu? E a gente tem que investir em treinamento. Né? Uma vez até que nós estávamos fazendo treinamento aqui, o cara disse, mas eu vou treinar esse pessoal e ele vai ficar bom, ele vai sair. Foi um dos nossos encontros de estudo. E aí tem o cara dizendo, tu já imaginou se a gente não treina ele e ele é um péssimo vendedor, um péssimo gerente, e ele fica a vida inteira aqui? Que prejuízo para a empresa, né? Então, isso é uma frase verdadeira, Jorge. Isso é uma frase verdadeira. É verdade. É uma frase muito verdadeira. Um pilar importante, tanto para o CPF como para o CNPJ, é o planejamento. Como é que tu vê esse pilar na tua administração, na empresa? Tu faz mais curto prazo, mais longo? Qual é o período? Tu dá uma parada para analisar? Em que época? Como é que tu... Eu já estou fazendo planejamento para o próximo ano, Jorge. Na minha área, eu não sei como é que é nas outras áreas, tá? Mas na minha área eu não tenho como fazer um planejamento a longo prazo. Muda demais, cara. Muda demais. Eu trabalho hoje muito com a questão de tecnologia e isso está mudando todos os dias. Está mudando demais. Né? Então, tu vai fazer um planejamento, trabalhar um produto, né, cara? Tem que fazer um planejamento meio que básico, englobando o total, mas tu não pode fazer muito longo, porque, como eu te falei, em poucos anos eu passei por várias mudanças, né? Muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Mas uma das coisas que agora, nesse momento, me preocupa, para o próximo ano aí, já estou vendo o planejamento, a gente tem que acrescentar a venda adicional, é muito importante, tu já deve ter adicionado aqui, mas a gente adicionou e não estava trabalhando. Tem aquela venda adicional, não pode esquecer, o Jorge chegou lá na loja, o Jorge vai comprar, tem que ver se o Jorge não precisa de um cabinho celular. Todo mundo tem celular, pô. Daqui a pouco se o Jorge não precisa, a filha precisa, o filho precisa, a mulher precisa. Então são pequenas vendas que tu pode agregar na venda, né? Então isso a gente está começando a trabalhar, né, cara? Outras coisas, a gente está especializando a empresa em mais autorizadas, né? Pegar mais marcas autorizadas para poder atender um público maior, né? E muito preocupado com essa reforma tributária que começa a entrar em avaliação, em análise. Começa alguma coisa, só que não está nada bem definido. Não está nada bem definido. Nem como vai ser. Nem como vai ser, mas a partir de janeiro eles vão ter um teste, né, onde a gente vai ter que declarar nas notas uma confissão de dívida, né, onde eles vão começar a analisar sobre o 1% do IBS-CBS, né, você vai se dividir em 0,9 e 0,1,
e eles vão começar a analisar o quanto é possível se arrecadar, ou quanto tem que se cobrar para chegar no que é necessário se arrecadar para manter a máquina funcionando. É verdade. O que, mais ou menos, não digo me tranquiliza, mas faz parte, é que é uma coisa que é para todo mundo, né? Então, assim, é igual, botou um pedágio ali a 100 km. Quem passava, então, quem tá na frente da empresa, quem é empresário, vai ter que se adaptar. Eu acredito. É muita dúvida, né? É muita dúvida, mas pra gente, ô Jorge, que já tem pago todos os impostos, a gente tem essa carga tributária no nosso dia a dia, eu acredito que vai ser mais fácil de se adaptar e a gente não vai ter mais aquela concorrência desleal. Então, como tu diz, vai ser igual para todo mundo. Se eu vou pagar, mas também vai ter que pagar. Sim. Entendeu? Concordo. Um fator importante assim, também é a questão de gestão de pessoas, RH. Como é que é a tua questão, por exemplo, já contratação? Tu falou que tá com um pessoal novo lá, tinha uma empresa que treinava antes, agora está sendo o Jorge, a nossa empresa é pequena, tem poucos funcionários, né? A contratação está sendo feita... Mas até que não é tão pequena, 20 colaboradores, né? São 20 colaboradores. Se nós pegarmos assim, aquilo que eu sempre falo, a importância da soma das médias e pequenas empresas. Porque às vezes o pessoal fala, né, tem que vir uma empresa que gere muitos empregos. Tá, se tiver, ótimo. Né? Mas a soma daqueles que têm 10, 12, 15, 20, quantas empresas tem? E essa soma. E aquele emprego que é gerado com certeza vai ampliando 1 ou 2 por ano a mais, né? 1 a 2 por ano a mais. Isso, nós mesmo, nós fizemos nossa confraternização um domingo atrás, aí, que a gente faz a confraternização sempre com a família, né? Com os filhos, ou com o esposo ou esposa. Deu 216 pessoas. Há uns anos atrás, todas essas famílias funcionaram dentro de um ônibus e nós fazíamos uma excursão. Eu lembro disso aí. Fizemos várias excursões. Então vai ampliando. Então tu tem um número bem significativo, 20 funcionários. Então... como tu falou, né, Jorge? Se nós pegarmos 10 empresas, representa 200 pessoas, né? 200 pessoas. E realmente, tem que ser visto mesmo esse lado. Tem que ser valorizado isso aí. Mas voltando ali à gestão de pessoas, né, Jorge? A gente... É uma coisa... Hoje, assim, eu digo... É bem complicado, porque hoje a gestão de pessoas é complicado, emocional, tu tem que saber muito bem como lidar com isso aí, né, cara? E a própria contratação, a gente procura nós mesmos como fazer as entrevistas, né, cara? Contratar por um mês de experiência, né, cara? Porque às vezes, assim como a gente não se adapta com a forma de trabalhar, e lá dentro da empresa a gente tem todas as normas, tem todas as regras. Eu tenho um POP que é um procedimento operacional para cada função. Se eu atender um cliente no telefone, todos têm que atender da mesma forma. Entendeu? É o padrão da empresa. E às vezes tem pessoas, não, eu gosto de fazer assim, então aí não se encaixa, né, cara? Então, é complicado, né? Mas a gente tem, nós mesmos, feito essa seleção aí tem dado certo. E tem pessoas que estão comigo lá há mais de 20 anos, né, Jorge? Excelente, mais de 20 anos. Tem uma turma velha lá. Começaram a trabalhar como estagiário, outros como cobrador, e estão até hoje, né, cara? Sim. Outro pilar importante que a gente pensa, né, Reninho, que tu está especializando mais ainda, né? Sei que tu é um cara bem focado, né? Contabilidade e resultados. Hoje, e aí a gente ainda vê essa necessidade, né? Fundamental para análise da saúde financeira da empresa, para tomar decisões, até em cima de um próprio planejamento. No momento que tu tem que ter acompanhando os resultados para poder planejar algo, né? A gente é muito cauteloso nessa parte aí, inclusive isso foi um dos fatores que me levou a estudar mais, a conhecer mais, né? Porque às vezes tu pode estar administrando uma empresa e tu tá seguindo, achando que tá indo tudo bem, não. Quando tu vai ver, tu tem, né? Então a gente faz tudo isso muito, muito bem planejado, né, cara? Porque se tu tem uma empresa, tu tem que ter resultados. Né? E em anos incertos, como foi esse 2025, a gente optou por não investir em nada, por ficar parado.
Então eu até digo assim, tu é um cara muito audacioso, né, cara? Tu é um cara que mesmo com esse recesso do mercado, tu meteu o pé no acelerador, né, cara? E foram poucos que fizeram isso, né? Tu ampliou os negócios, tu investiu, tu criou a Center Mix, né, cara? O grupo É um investiu. grupo, né? Mas tá certo, né, cara? Tá certo. Só que às vezes às vezes eu tenho mais receio. Sempre digo, tu tem que ter muito os dados na tua mão para saber o que tu É, vai fazer. Porque às vezes uma tomada de decisão errada aí te compromete um patrimônio. Ou a Center Tintas, quantos anos tem mais que eu, né? Tem 28. nós fechamos em junho 35. 35, Em junho, 35,5. 35. Pois é, cara. Então, tu tem que ter muito, tu tem que ter muitas essas informações, precisa de bons relatórios, tem que acompanhar diariamente, né, cara? Pra te não tomar uma decisão errada, né, Jorge? É, Né? Então, isso aí, passou com cautela sempre a Nádia, né? exatamente, exatamente. Se tu tá na dúvida no momento. Crescer, né, Jorge? A tendência é E crescer. precisa carteira agora? Não, esse se chama o autopropelido, né? Ele entra na categoria de autopropelido. É um veículo que tem uma distância entre os eixos, Ah, sim. tem uma potência e atinge uma determinada velocidade. Então ele dispensa CNH e também capacete. Claro, o capacete a gente aconselha que use por Que use questão até como segurança, por né? segurança. É. Mas a partir de maio nós já estamos cadastrados como autorizada, tá? A partir de maio muito provável que a gente abra a nossa concessionária, né? Certo. Aonde a gente vai vender motos elétricas. Então, motos elétricas. Essa moto elétrica, a gente já está recebendo a primeira de test drive agora essa semana. Tá? Essa moto elétrica ela tem uma autonomia de 160 quilômetros. Tá? Ela chega até 120 quilômetros por hora com uma bateria. Se tiver duas baterias, ela faz 320 quilômetros. A garantia dela na moto é 12 meses e no motor, na bateria, é 24 meses. Essa moto é o mesmo preço de uma moto a gasolina. A gasolina. Mesmo preço da moto a gasolina. E essa moto aí a gente vai ser uma concessionária, a gente vai vender e vai dar assistência para ela, né? É uma moto estilo Sim. tipo uma CG, eu não conheço muito essas motos atuais, mas CG, Fan. Moto que tu vai usar para fazer teleentrega, Certo. fazer cobrança, com um custo quase zero, né? Não, excelente. Lembrando, estou aqui com empreendedor, empresário, Enio Nunes, da PC Informática, lá na rede social, @pcinformatica.info, e também todos os produtos no site www.pcinformatica.info, INF. Também, lembrando, nossas empresas do grupo, Center Tintas, está no Center Tintas Camaquã, Centeraço, em @Centeraco Oficial, Center Mix, Center Mix _oficial, também a Clip, no @clip.camaquã, e no Insta podcast CPF CNPJ, tudo junto. E o nosso companheiro aí do podcast, o Tauan, fala para nós aí, Tauan. Pulse Consultoria, lá no Instagram. Seguindo aqui esse bate-papo com nosso amigo Enio, empresário, finanças é um excelente pilar na empresa que mantém o oxigênio da empresa, né? Isso é importante, assim, só você dar uma pincelada sobre o fluxo de caixa, análise de custo, sobre investimento, Exatamente, isso aí é uma das coisas que a gente, nesses 27 anos, mesmo com os problemas que se teve, eu sempre trabalhei de uma forma, e me orgulho em dizer, nunca atrasar um boleto, nunca trazer um boleto. Excelente. Toda segunda-feira eu chego na empresa, eu pago as minhas contas até a próxima segunda-feira, meus fornecedores, entendeu? E a gente trabalha com esse pé no chão, então por isso que quando se pega um ano que nem esse, né, Jorge, não vamos avançar muito, porque tu precisa ter fluxo de caixa, né? Tem que ter uma gordura.
quando tem esses momentos de incerteza. E a gente usa, hoje o nosso sistema nos dá tudo, né, cara? Então a gente tem que acompanhar, não pode fechar os olhos ou achar que está tudo bom, não pode gastar mais do que se ganha, ou vender um valor X, tipo, vou gastar, vou trocar o carro, vou comprar isso, comprar aquilo. Não, não pode. Nunca mistura os valores da empresa com o particular. Então, lá na nossa empresa, eu e a Andressa, nós temos nosso Prolabore, e se eu gastar ou terminar meu dinheiro, terminou. Se terminar o dela, terminou. Né? Exatamente. Não tem vale, não tem adiantamento, não tem, a não ser que seja uma necessidade, um motivo de doença. Mas, então, a gente sempre separou muito essas coisas das nossas finanças particulares da empresa, e isso é uma das coisas que eu acho que tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente acaba misturando, né? A gente acha que tem um monte de dinheiro na conta e dá para sair investindo, gastando, e na verdade não tem, né? É verdade. Então isso é uma das coisas que a gente sempre separa muito bem, para manter um fluxo de caixa, porque tendo um fluxo de caixa organizado, tu consegue comprar bem. Isso. Tu tendo um crédito bom, tu sempre vai ter as melhores condições de compra. E, consequentemente, tu vai ter os melhores preços e os melhores benefícios para o teu cliente. Agora, baita dica, fica esse ensinamento aí do Eninho, e não misturar o CPF com o CNPJ, nós também do grupo é assim, mas e hoje a gente vê muita essa necessidade que às vezes o pessoal mistura e confunde, né? Que às vezes a necessidade, só que é um perigo, né, Jorge? É um perigo porque, cara, tu tá vendo ali e acha que, não, tu tem que gastar o teu salário, né, cara? Não existe milagre. Exatamente. Eninho, eu sei que é um pilar assim que tá atento, que é a concorrência, e imagino a abrangência no teu setor, no teu ramo, é do mundo, né? Como é que tu vê isso, a questão de que procura se diferenciar na de mercado, né? O marketing mais eficaz, o que tu pensa sobre isso, sobre a concorrência? A gente tem feito bastante marketing nas redes sociais, né, divulgando também nosso site. E assim, Jorge, uma das coisas que eu procuro fazer na parte de concorrência, existe muito, mas como eu falei anteriormente, nem sempre o preço é um fator decisivo, né, cara? O fator decisivo na compra é o bom atendimento, tu ter um consultor de vendas que conheça o produto, a confiança, a seriedade de uma empresa que está há 27 anos, que se tu comprar um computador ali na PC e der algum problema qualquer produto pode dar. Mas tu vai ter alguém que vai resolver esse teu problema. Tu vai ter uma porta que está aberta ali 7 dias por semana, e vai estar eu lá na frente, meus colaboradores, para te receber e para resolver teu problema. Certo. Então, e outra coisa que a gente divulga muito, que a gente trabalha lá, porque nas vendas online a gente manda um folder para agradecer cada cliente pela compra, porque cada cliente que soma é um fator importante para nós. E a gente tem um folder que tem uma frase muito bacana, acho que foi a Andressa que inventou essa frase: se você tiver algum problema com o seu produto, aqui você tem pessoas para te atender. Que bacana. Eu sei que eu que trabalho com tecnologia, tá tudo robô para atender, cara, mas tu não consegue mais falar com pessoas se tu tem um problema. A gente mesmo vendendo tecnologia, hoje a gente mantém pessoas para te atender. Se tu comprar um produto, não interessa onde tu tá, pode estar em qualquer lugar do Brasil, mas se tu ligar para a loja, vai ter um canal direto do WhatsApp, um e-mail, um telefone, tu vai escolher qual a forma que tu quer falar com pessoas. mas tu vai falar com pessoas, cara. E isso eu acho que é um diferencial nosso, porque hoje eu tive uma experiência, eu não me lembro no que eu fui chamar, cara, é um robô que te atende, cara. É um robô que te atende. Quer dizer, o robô não resolveu meu problema, não. Eu desisti de falar com ele porque ele só me mandava respostas prontas. É o futuro, claro que é o futuro. Tá todo mundo querendo produzir mais, todo mundo querendo avançar mais em produtividade, redução de custos. E estão se contratando muitos robôs. E com a inteligência artificial, os robôs são inteligentes. Mas nada ainda substitui as pessoas. Nada substitui as pessoas dentro de uma empresa. Não, excelente. Eninho, o que tu acha assim, quais teus pontos fortes e teus pontos que tu considerar melhorar? Os pontos fortes que a gente tem hoje, como pessoa ou como empresa? Pode ser os dois, o que tu achar. Os pontos fortes que a gente tem, eu acho que um dos pontos fortes é a credibilidade e a seriedade, né, Jorge?
A gente, em todo esse tempo que tem essa empresa, a gente nunca deixou um cliente empenhado. A empresa prefere perder do que o cliente perder. Tá? Sim. Claro, dentro de tudo, as normas e os regulamentos que tem, porque às vezes tem coisas que são mau uso e o cliente acha que tem uma garantia que, na verdade, a fábrica não cobra essa garantia. Isso. A gente tenta ajudar na medida do possível, tem coisas que a gente não pode fazer. Né? Isso eu acho que é um ponto muito forte, né, cara? Que a gente tem, né, cara? E ponto fraco, cara. O ponto fraco. Assim, ó, todo mundo tem pontos fracos, mas eu até sinceramente eu vou ser bem. Eu acho que não tem nada de fraco assim que eu posso ser Que relevante, tu né, cara? te lembra, chama. Na verdade, que me lembre, né, cara? Porque na verdade eu sou muito otimista e acredito muito nas coisas, tudo vai dar certo, né, cara? Né? E a gente, né? Claro, talvez não poder ter o número de pessoas suficientes para todas essas tarefas, mas também e acaba sobrecarregando alguns, né, cara? Certo. Não poder investir tanto como a gente gostaria em treinamentos e benefícios para a equipe, talvez é um ponto fraco meu da empresa, né, cara? Mas é necessário para manter a máquina funcionando, né, cara? Exato, é. É Né? necessário. E o que tu acha, assim, por exemplo, os principais motivos que fazem uma empresa quebrar? Os principais motivos, ô Jorge, é esses assuntos que tu falou aí, cara. Um deles é o fluxo de caixa, né? Eu acho que é o começo, quando eu começo a misturar o dinheiro da empresa com o meu dinheiro. Eu gostei de uma camisa ali na loja, achei bonito e tô sem dinheiro, eu vou lá e compro. É. A empresa tapa esse furo. O que acontece com isso? O fluxo de caixa começa a diminuir. Se eu comprava em 14, 21, 28, ou se eu comprava à vista, muitas vezes do meu fornecedor, para barganhar um preço, como eu espero, eu normalmente a gente espera passar o dia 20 para começar a comprar forte, porque após o dia 20, os distribuidores têm metas e têm os rebites dos fabricantes. E aí, se eu comprar deles depois do dia 20, e se eu comprar à vista, eu não pago nada antecipado, mas eu pago com 7 dias, 14 dias. Tá? Eu consigo preço melhor. Para mim conseguir esse preço melhor, eu preciso ter fluxo de caixa. No momento que eu gasto o dinheiro da empresa, eu não tenho fluxo de caixa. É. Eu vou pagar mais caro no meu produto. Eu vou vender menos, porque eu vou deixar de ser concorrente. É. A minha concorrência, eu não vou conseguir concorrer com outro que compra nessas condições. Então eu acho sempre que esse é um dos principais pontos, né? E o outro, né, Jorge, que eu vejo assim, tu tem que estar, uma das coisas também que aprendi contigo, né, cara? Que uma empresa andar bem, cara, é fundamental que tu esteja em harmonia com a tua família, com os teus colaboradores, que tu levante de manhã e, e sinta vontade para a empresa. Eu adoro levantar de manhã, eu vou até domingo na empresa, Jorge. Eu levanto de manhã, domingo, nós fizemos. Eu e a minha mulher, vamos dois. Paixão pelo negócio. Paixão, porque a gente faz um mate domingo e a gente não consegue sair sem dar uma passadinha na loja, cara. Vamos ver quantos pedidos saiu essa noite. Então, isso É. eu acho que é uma das coisas. Então, mas para isso acontecer, cara, tu tem que ter harmonia com a tua equipe, harmonia com a tua esposa, harmonia com teus filhos, para te poder ter essa paz e chegar ter essa vontade de ir para tua empresa, ir lá mesmo num domingo, cara, antes de sair dar um passeio, passar na empresa, dar uma olhadinha, tudo bem, as luzes estão apagadas, entendeu? Então, acho que tudo isso aí são fatores, né, cara? Que são importantes, né, cara? E também, né, cara, não deixar, cuidar sempre o teu cliente, né, cara? É. O teu cliente. Os bons colaboradores, né, cara? São fundamentais, né, São cara? fundamentais uns pilares, né? Exatamente. Os pilares para te manter erguido, né, cara? Nessa tua caminhada desses 27 anos, qual foi assim o maior desafio na tua caminhada profissional na empresa e como tu lidou com isso? Teve algum momento que tu passou por alguma? Ô, Jorge, o maior desafio que eu tive na empresa, como eu contei lá no começo, que eu vinha de uma era muito bacana que a MP do Bem nos proporcionava compra com crédito de PIS e COFINS e venda com isenção. Isso estava maravilhoso. Depois terminou o MP do Bem, entrei na impressora fiscal que só eu podia fazer. Você imaginou, eu era, como é que se chama? Exclusivo? Exclusivo. É. Monopólio. Cara, quanto é que é uma intervenção fiscal? Eu cobrava o valor que eu queria.
Ou tu fazia comigo, tu não podia ficar sem impressora, porque a fiscalização era diferente, né? Então tu fazia comigo, tu não fazia, tu mandava Porto Alegre para 3, 4 dias. Certo. Então foi uma época assim muito bacana. Quando eu senti que isso ia acabar, isso foi anunciado com antecedência para nós, foi um momento delicado, né, cara, de se repensar, né, cara. Mas eu sempre fui muito de pensar muito rápido, e aí já redefinimos, vamos começar a vender isso, vender aquilo. Né? Esse então foi um momento bem desafiador. E outro momento que a gente passou agora recentemente, em 2019, 2020, foi quando veio a pandemia. Pandemia. Uma coisa que eu tinha lido um livro da gripe espanhola, se eu não me engano, que falava nessa pandemia que teve em 1940, alguma coisa lá, ou menos, não me lembro a data. E eu digo, nossa, mas será que isso aconteceu? E aconteceu, cara. É. E aí, de repente, vem a pandemia aqui. Eu lembro de um belo dia, cara. Nós saímos com a nossa cachorrinha na praça, que é uma meia quadra da casa, e veio a Brigada Militar, mandou nós voltar para casa. E aí saí na frente do nosso apartamento, olhava para a rua, as ruas vazias, cara, um zunido estranho de terror, sabe? É. E aquilo ali foi um momento muito complicado. Sabe que eu sempre fui assim, um cara que eu nunca perdi o sono na minha vida, né, cara? Por mais preocupações ou problemas que eu tivesse, eu sempre fui do seguinte, ó, vamos dormir, porque uma noite bem dormida te recarrega as energias e amanhã tu pensa nesse problema. Amanhã tu vai resolver esse problema. Não adianta eu ficar a noite inteira em claro sem dormir, pensando e fazendo provações para mim, não. Cara, dorme tranquilo, tá? E amanhã de manhã, quando tu startar, tu vai pensar nesse problema uma maneira de resolver. Mas na pandemia eu te confesso que eu perdi os sonos muitas vezes. E aí nós acordávamos, minha mulher também estava acordada, nós começávamos a conversar, vai, agora o que vamos fazer? Tem que pagar o pessoal não pode trabalhar, e tem imposto, e parcelar, e não tem... E foi uma loucura. E aí eu disse um dia para ela, nós precisamos aumentar as vendas. Mas como? Sua loja está fechada. Não, vamos fortalecer o nosso online. E vamos fechar a nossa filial. Não, mas tá bom, vou pensar. Não, vamos pensar, vamos fechar a filial, agora tá, papá. Amanhã eu vou ligar para o contador mandar fechar a filial. Tá bom? E foi uma decisão que nós tomamos. Então, assim, vai fechar a filial e como é que tu quer aumentar vendas? Vamos vender produtos 110 volts. 110 volts. Porque com 110 volts, nós vamos pegar uma outra fatia de mercado. Eu não vendo para cidades que a voltagem é 110 volts. Então vamos vender 110 volts. E aí numa conversa da madrugada, no outro dia, eu chego e chamo o meu comprador, que o comprador ele ia na empresa fazer alguns pedidos, porque a gente, mesmo com a pandemia, tudo fechado, a gente conseguiu vendendo, inclusive a gente se deparou, tem que fazer todo um processo de receber pedidos, embalar pedidos, despachar pedidos, o pessoal ia lá coletar, e a gente não sabia fazer isso aí, Jorge. Não era o meu dia a dia. E aí, num belo dia, veio o comprador lá, viu que tinha que comprar, né, cara? Esse comprador tá comigo há 20 anos. E eu digo, tu bota 100 peças do aquecedor 110 volts, compra o aquecedor 120, já tinha que comprar pro próximo inverno, não sei o que mais, batedeira, liquidificador, e o cara disse, o patrão enlouqueceu, né? É. Aí o meu comprador foi pra sala dele, um cara que trabalha comigo há 20 anos. Daqui a pouco ele voltou, ele me chama também de Eninho, os mais antigos me chamam de Eninho. O Eninho, tu não acha que tá demais isso aí, sem aquecedor? Não, André, não tá demais. Ele voltou para a sala dele, caminhou mais uns passos da minha mesa, que eu fico até a sala dele, deve dar uns 15 metros. Daqui a pouco me volta o André. O Eninho, mas nós vamos comprar senha. O André, pelo amor de Deus, tu vai lá e bota pedido de senha, aquecedor 110 volts, cara. E chegou. Me irritei com o André. Tá, porque eu vou botar então, mas cara, isso aí. E vendeu, estourou as vendas, né, Jorge? Estourou as vendas, por quê? Porque a gente começou a pegar um outro público que precisava comprar um aquecedor, uma batedeira, são produtos que ainda não vêm o bivolt, vem 110 ou 220. Ou 220, tem que escolher. Forno, né, cara? Então a gente começou a vender bastante esses produtos, né? E nessa mesma ocasião a gente começou a atender pessoas, aí virou quase um consultório de psicologia, né, cara? Porque as pessoas te ligavam para conversar. Por incrível que pareça, onde tinha um telefone atendendo pessoas, as pessoas te ligavam para conversar. E a gente estava na pressa, a gente tinha que separar os pedidos, às vezes não conseguia conversar, né, cara? E eu nunca me esqueço, teve uma história de uma senhora ali de Gramado que ligou para nós, né, cara? Tinha comprado um tablet.
me lembro o que ela comprou, se foi um tal, foi, comprou errado, e queria trocar, e aí ficou muito faceira que ligou, e aí já. Tá. No final, ela me convidou até quando fosse lá e Para visitar. visitar e tomar um café com ela. Que Então, bacana, hein? isso é Ela bacana, né, cara? fortaleceu o relacionamento. Fortaleceu, exatamente. E aí, né, Jorge, e aí, nesse momento da pandemia, né, cara, que a gente estava muito assustado, a gente nunca imaginou, não sabia o que poderia acontecer, não sabia o que ia acontecer no dia, eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. É. Eu não sabia se no dia seguinte você tem o que comer. Eu não sabia se no dia seguinte eu ia poder sair na rua, se ia abrir a loja, entendeu? Se a minha família ia estar todos bem. Então foi um momento de muito pânico. E neste momento a gente acabou fortalecendo as vendas online. A gente tinha um projeto de abrir 10 filiais, onde tinha aberto em São Lourenço, tinha Canguçu, Guaíba, como projetos, né, de abrir lojas, já tinha contratado inclusive um supervisor para fazer esse levantamento, né? Eu até tinha comprado uma coisa de mobiliário, de expositor e coisa para abrir, já, Sim, para ampliar a rede. né? Mas aí a gente acabou desistindo, né? Digo, não, nós vamos focar no online, que hoje é um grande concorrente meu, tá? Mas com o online hoje eu consigo atingir todo o Brasil, né? E hoje tu representa percentualmente a venda da loja física online aqui que Esse mês aqui é um mês muito atípico, porque teve a Black Friday, vai ter compras de Natal, né? Mas, no geral, as vendas do online hoje estão representando 40% do total da do total. toda a venda. Sim. Não, 40%. É um volume bem grande, né? bem importante. Nesse mês de dezembro passa de 60% Sim, porque porque é um mês que tem a sazonal, Black mesmo. Friday, e hoje as entregas estão muito rápidas, né? O cara compra lá em São Paulo um produto em 2, 3 dias está recebendo lá, né? Certo, certo. Não. Então, praticamente na pandemia que começou um crescimento maior no. A gente já vê, eu vendo na internet desde 2011, se eu não me engano, eu fui um dos pioneiros a vender. Mas a internet tinha aquela tendência de vender mais para jovens. Os jovens compravam mais. É. E na pandemia, aquele profissional liberal, que está com a idade acima do jovem também, mas acima dos 40, 50 anos, que era mais, como é que se diz, mais. Gostava de comprar mais na loja física, de ver o produto, não sentia tanta confiança, né, cara? Mais conservador de comprar na internet. Esse pessoal se obrigou a comprar na internet. Por quê? Porque não tinha. Tinta, as lojas estavam fechadas, precisava comprar uma impressora, não tinha onde comprar. Mas sabe que hoje ainda eu vi 2 pessoas de máscara e me lembrou A pandemia. que todo mundo de máscara. O medo. Olha o que ocasionou, assim, nós trabalhando aqui na loja, todo mundo de máscara, em todo lugar. Mas, Então, Jorge, tu sabe que a questão da máscara, eu acho que por um bom senso de nós, seres humanos, da população, e eu, se não me engano, no Japão isso já é assim. No momento que eu estou gripado, eu deveria usar uma máscara para proteger as pessoas que estão em minha volta, né? Eu acho que deveria, não, claro, na pandemia era geral, né? Tu não podia sair sem máscara, não entrava em lugar nenhum sem máscara, mas a máscara era um protetor, né? É verdade. Eninho, assim, como tu divide teu tempo, por exemplo, trabalho, família, saúde e lazer? Eu sempre achava que eu não tinha tempo para nada, né, Jorge? Que eu não podia fazer nada. Se tu me convidasse para vir aqui, eu disse, não, Jorge, não posso ir aí porque eu tenho que trabalhar, cara. Eu era meio Tinha que escravo. cuidar o CNPJ. Cuidar do CNPJ. E aí também a gente vai aprendendo muito com as leituras, com o estudo, conversando com pessoas. Uma vez um cara me disse assim para mim, cara, se tu não tem tempo de dar uma caminhada ou fazer uma academia, porque tu é desorganizado, cara. Tu é desorganizado, tu não consegue tirar um tempo para fazer uma coisa que tu gosta, como tu gosta de fazer bicicleta ou dar uma pedalada, é porque tu é desorganizado. E eu custei muito a me organizar. Eu achava sempre que eu tinha que estar trabalhando. Hoje não, hoje eu faço meu horário, eu moro praticamente junto com a empresa, num apartamento próximo da empresa, mas eu chego às 6h30, eu desligo meu computador, eu vou para casa. Certo. Vou ficar com a família. 3 vezes na semana vou na academia.
Eu vejo tu faz esse churrasco bonito, Faço churrasco parrilla. bonito, parrilla, né, Que cara? tal então? E a gente tem que dividir esse tempo. Eu não trabalho, eu vou na empresa aos domingos, a gente vai porque a gente gosta, porque é paixão. A gente vai lá domingo e dá uma olhada, mas assim, se eu tivesse que ir por obrigação, eu não iria. Hoje eu não trabalho mais nos domingos, né, cara? Feriado, a gente fica em casa, vai passear, ficar com a família, né, cara? Assistir uma televisão, Certo. fazer um churrasco, né, cara? Estou cuidando da saúde da academia, gosto de violão, agora vou voltar minhas aulas de violão. Olha só, que bacana, é. É a questão de organizar o tempo, tem tempo para tudo, que a gente tem que se organizar. E é o que eu te falei, né, Jorge? Hoje tu tem um problema, tu não consegue resolver ele hoje, espera, esfria a cabeça, vai dar uma malhada, vai praticar uma atividade física. Quantas boas soluções surgem nesses momentos para ti? Eu lembro que agora eu parei, mas eu quero retornar. Eu levantava às 5 horas da manhã e fazia 1 hora de caminhada. Eu caminhava um pouco, corria um pouco. Cara, né, essa 1 hora era muito produtiva. Tu tá com a mente limpa, o ar puro, o silêncio, né? É. E tu começa a caminhar sozinho, lógico, né, cara? E tu começa a pensar e tu começa a ver soluções, né? É importante Proporciona um bem-estar. o Até bem-estar. eu pratico atividade física há muitos anos, praticamente desde 2009, né? E eu noto hoje que eu tenho um hábito e me faz falta. Se eu não fizer, Se como não fizer, tu é. sente falta. Então, mas isso eu vejo que me proporciona até para ter uma melhor qualidade de trabalho, Com né? certeza, Então, com às certeza. vezes é, às vezes saio meio-dia e faço um treino de corrida, 20 minutos. Tomo um banho, almoço, parece que de tarde vem renovado, né? E com Então, certeza vem mesmo. então e tem uma frase, é importante nós cuidar o CPF, né? Tem uma frase que a Nádia ouviu em algum lugar e ela me falou, né? Por maior que seja um CNPJ, não compensa um CPF doente, né? Então a Exatamente. importância desse equilíbrio também, que é fundamental. Porque às vezes a gente vê tantos casos, né, cara, e por isso que eu ainda estou me doutrinando, né, cara, eu não estou 100% forjado, né, eu estou tentando, não é fácil, né, Jorge, tu sabe bem que não é fácil fazer, né? É um esforço, tu sabe, é necessário um esforço diário. Eu Exatamente. não, é uma coisa que a pessoa fala, interrompendo aí, tu criar um hábito, pá, eu, 21 vezes, 60 vezes. Tem gente que faz um ano de academia e para, tira a toalha e não vai mais. E não vai mais. Então, quer dizer, o hábito não se mantém. Então, por isso que o esforço e a autoavaliação nossa mesmo tem que ser diário. O que eu vou fazer semana? Vou fazer 3 vezes academia, vou fazer 3 corridas, caminhada, mas manter focado sempre. Porque não adianta tu fazer um ano aí, tu tem uma baita de uma perda, e aí depois tu tem um ganho em dobro, né, cara, isso faz mal pra tua Faz saúde, mal para a saúde, não tem. né, faz mal. E assim, né, Jorge, da mesma forma, né, cara, eu penso, né, cara, e cara, tem que se organizar para tipo, poder fazer essa atividade física. E como tu te sente melhor, né, cara? É, Melhor. E aí o que tu diz, bah, não adianta tu ter um CNPJ vitorioso com um CPF lá embaixo doente, né, fracassado, sem força de trabalhar, ou tu trabalhar uma vida inteira, né? Ou trabalhar, enfim, hoje as pessoas 10 anos, 12 anos, 20 anos, e quando tu tiver uma condições de poder sair de férias, tu sai de férias, chega lá, tu não pode tomar um vinho, tu não pode comer uma comida mais salgadinha, tu não tem mais condições físicas de fazer uma trilha, entendeu? subir umas escadas. Subir umas escadas, né, cara? Então é importante se manter dessa forma, de poder usufruir também de tudo que se construiu na jornada, né? E isso é o tipo de atividade nós temos que fazer, ninguém faz por nós. Não, Nós ninguém podemos faz por botar um nós. comprador, vamos botar Exatamente. alguém lá no financeiro, mas agora, atividade física é nós que temos que encarar. Exatamente, exatamente. E é aquele detalhe, tu tem que ir, às vezes nem sempre é bom, Não, sim. tu fica arrumando desculpas para não ir muitas vezes, mas não, no momento que tu começa a encarar, tu vê que é legal, e é muito bom tu voltar depois de uma atividade física, tomar um banho, tu tá renovado, cara, é outra pessoa. E realmente na hora pode não ser bom, ou não é bom na hora, né? Mas depois que tu te renova, aí tu sente um bem-estar, uma compensação. O benefício compensa, o bem-estar compensa, né? Fininho, a palavra assim, o que te vem na mente a palavra pai? Pai. O meu pai, quando fala em pai, como eu com pai, né, cara?
não tanto eu, mas o meu pai, eu vejo um exemplo assim de pai. O meu pai, nós somos pessoas muito pobres, né, cara? O meu pai não conseguiu me deixar a herança, né? Mas o meu pai, herança que eu digo em materiais, em imóveis, coisas assim, mas o meu pai me deu tudo que eu tenho hoje porque eu sou essa pessoa honesta, essa pessoa que tem Sim. credibilidade, pelos ensinamentos do meu pai, né, cara? Uhum. Então, eu digo que meu pai foi um grande homem, né, cara? E é muito importante o pai na vida das pessoas, estar presente. Eu sou um pai que não sou tão presente, a minha filha mora longe daqui, né? E, mas eu digo que o pai foi fundamental para minhas tomadas de decisões Certo. e até as coisas que eu faço até hoje eu não me lembro do que o pai falava, né, cara, das palavras do meu pai, né, cara. Sim. Ter muito cuidado, não gastar mais do que tu pode, Bah, aquelas coisas, né, cara. Então, pai para mim é um porto seguro, né, cara. é. E a palavra mãe? Mãe, a mãe também, a mãe é a pessoa que quantas vezes a mãe dizia, não fazia isso, fazia, a gente faz. Hoje eu analiso o que a minha mãe me dizia, e, pá, como é que eu fiz essa burrada? Né? Naquela época a mãe era tudo que ela falava era errado, o cara jovem, né, cara? O cara não quer saber. Achava que sabia de tudo? É, e a mãe, né, hoje a minha mãe tem 80 anos, né, cara? A gente tá quase todos os finais de semana lá com ela, né? Tá morando aqui. E a mãe é a dona de tudo, é que nos deu a vida, né, cara? Sim. É. Mãe é. A palavra já diz, né? Mãe é amar, né, cara? É. E nem te perguntar assim, ó, tu compraria a tua empresa? Compraria. Mas o dono não vende tão bem. Tá bom. Compraria, com certeza compraria. É uma empresa que em 27 anos teve tantas mudanças e tem uma história tão bacana, ô Jorge, né? E assim, ó, e a gente conseguiu dirigir essa empresa em tantos momentos difíceis que o pessoal, agora tá ruim, realmente, a economia tá ruim, taxa de juros muito alta, e população endividada, o mercado está sem dinheiro, realmente está ruim. Mas a gente já passou por vários momentos desses. É. Né? E tem momentos que tem que tomar as decisões certas, né? Então, hoje, se eu fosse comprar uma empresa, se o dono quisesse vender, eu compraria a minha própria empresa, né, cara? Não, que ótimo. Ia trabalhar com o que eu gosto, né, cara? E qual, assim, teu maior sonho? O meu maior sonho, cara, meu maior sonho hoje é aprender a tocar violão, porque eu tô tentando há uns 20 anos e não consigo, cara. Eu queria aprender a dominar esse Sabe que violão, pra quando fazer um churrasco eu dominar a festa, cara. Então, Jorge, eu sou um cara assim que hoje, eu agradeço a Deus, cara, eu tenho tudo pra ser feliz, cara. Eu tenho tudo pra ser feliz, eu tenho uma casa boa pra morar, tem feijão, arroz lá pra comer, tem a minha comida, entendeu? Cara, tem ar-condicionado em casa, né, cara? Tem um carro bom pra andar, cara, tenho um emprego bom, gosto de trabalhar, trabalho no que eu gosto, então assim, eu queria, não, eu não quero comprar um barco, eu não quero comprar um apartamento, não sei onde, eu queria aprender a tocar violão, cara. Entendeu? é. Tu sabe que eu até me lembrei que eu lancei um podcast ali com o Luiz Bugrão, né? Aham. E eu pergunto pra ele, qual é o teu maior sonho, Bugrão? Ele disse, aprender a tocar violão. E aí eu falei ali, que é um exemplo, o Rodrigo, né? Rodrigo ali do Sorbecar O Rodrigo tá fazendo show. tá fazendo, o Rodrigo já tá se apresentando, Não, cara. já tá fazendo show, já tá se É, apresentando. eu, eu fiz E eu aula. acompanhei essa trajetória em um ano atrás, num evento lá na casa do seu Leonardo. O seu Leonardo olhava para ele e dizia assim: é corajoso, né? Não, mas evoluiu aí num ano, Mas, tá assim. ô Jorge, mas como tudo na vida, o violão é a prática. É, É a prática, é a vontade, é a perseverança, é a insistência, né, cara? E eu não sou um bom violeiro ainda porque eu não consegui dedicar o meu tempo para essa atividade, mas eu tenho certeza, né, cara, que eu nos próximos anos aí, eu tô com o meu professor contratado, né, para dar sequência. Eu faço aula desde o tempo do Joãozinho Índio, lembra do sim, Joãozinho sim, Índio? sim. Um dos melhores tocadores de violão que eu conheci. Então eu faço aula há muito tempo, né, cara? Mas é aquele detalhe, tu para fazer uma aula, tem que ter a cabeça livre, desimpedida, para focar naquilo ali, né? É, Então eu tenho, meu professor continua contratado e agora ele diz, não, só agora sim, ó, quando for fazer aulas, ele não vem na tua casa te dar aula. Vem na tua empresa te dar aula. Tu vai lá no meu estúdio fazer as aulas lá.
E eu digo, não, vou me preparar e vou fazer aula, mas não vou fazer também depois do horário, depois das 6, 7 horas. Eu vou fazer no meu horário de trabalho. Eu vou tirar 1 hora para mim, seja na quinta, na terça, na quarta, 1 hora para mim, e vou lá às 5 horas da tarde fazer minha hora de aula. Entendeu? Eu acho que eu mereço isso aí, né? E no momento que eu me focar nisso aí, né? Eu acho que eu vou conseguir. Eu já toco alguma coisa, mas não sou um grande violeiro para animar a festa. Né? O Eninho, já que nós estamos no podcast, quando é que tu vai começar a aula de violão? Eu vou te pôr no desafio. Então, uma data. Vamos deixar. Se disser assim, pai Jorge, vai ser lá em junho de 2026. Eu vou anotar em junho e vou te ligar na agenda. Vai ser em março. Vai ser em janeiro. Vai ser em janeiro, fevereiro e março é verão. Vamos botar lá para. Bora anotar aí. Lá em maio de 2026, eu volto para minhas aulas. Maio de 2026. Aí tu viu, né, ô Jorge, às vezes as pessoas pensam que um sonho... Que pressão, tô te dando, né? Mas eu acho que Mas tem tempo, dá para se organizar. É que às vezes as pessoas assim pensam, né, cara, que todo mundo tem sonhos, né, cara. Eu lembro que eu já tive vários sonhos na minha trajetória, né, cara. E tudo é possível de realizar. É possível de realizar desde que tu foque, tu te dedique, né? E é que nem o violão, eu tenho certeza que o Dagoberto já faleceu, me dava aula de violão, e ele dizia, mas não pode, cara, como é que tu faz essas contas de contabilidade, tu calcula ICM, PIS e COFINS, tu mexe nesse computador e tu não sabe tocar um violão, cara. Eu não acredito. Ô, Dagoberto, cada um na sua, né, cara? Tu sabe, porque ele pegava o violão e saía tocando, né, cara? E eu não, eu tenho que olhar a letra, olhar a cifra e tal, né, cara? Então eu tenho uma dificuldade. Mas até pegar o... É treino. É tudo na vida. Eu não sei se é só treino, tem o dom junto, tem gente que pega, mas existe o dom. Tem pessoas que têm o dom, né? Que nasce com o dom para fazer certas coisas e faz muito bem feitas, né? Mas tudo que tu treinar a tua mente, o teu corpo, tu vai fazer. Eu posso não ser um cara, como eu digo, eu nunca vou ser que nem aquele guitarrista famoso, não me lembro o nome do cara, mas eu sempre brincava com o Dago, aquele cara tem que tocar, porque ele vive da música, eu vivo de vender computador, eu toco o que eu gostar. Mas nós podemos melhorar o nosso... É que nem eu estou correndo. Não vou ser nem perto de um maratonista, mas eu tenho meu tempo para desafiar. Tenho meu tempo para desafiar eu mesmo. Né? Exato, é bem isso aí mesmo. Eninho, estamos chegando no final, mas antes de finalizarmos, né? Como é que teu desafio agora? Te parabenizo pela tua, como é que eu vou dizer, colocar teu nome à disposição da Associação Comercial, foi eleito por unanimidade lá, todo mundo está de parabéns. O desafio são 2 anos, 2026 e 2027, né? Te parabenizo e eu ouvi de ti assim, por que tu tomou essa decisão, sei que é né, de contribuição com a sociedade, né? O que tu chegou a essa conclusão? Participei das últimas 2 gestões ali, né, Jorge? E na verdade, agora a gente teve que tomar uma decisão para dar uma continuidade. Isso. Dar uma continuidade no trabalho que está sendo feito. Porque a gente fez um trabalho muito bom, né? E para dar continuidade, teria que ser alguém ali da diretoria que tivesse com as mesmas ideias, né, cara? E eu acredito muito no associativismo. Eu acredito muito nas associações. E acho que a associação pode fazer muito mais pelo pequeno hoje. Pelo pequeno comércio como a minha empresa. Eu preciso de uma associação para proporcionar que eu tenha lá capacitação para os meus colaboradores, entendeu? Que vai me oferecer, como agora mesmo está oferecendo uma faculdade para quem quer estudar, né, cara? Isso. Enfim, oferecer mais serviço, tem muito mais coisa para se colocar ali, né? E aí eu junto com essa diretoria digo, se vocês estão juntos comigo e vão me apoiar, porque eu vou estar presidente por 2 anos dessa associação que tem 90 anos. Eu preciso que todo mundo pegue junto, porque eu não vou poder estar em todos os eventos e a prioridade nossa é tocar nossas empresas, ali é um trabalho voluntário. Então, se todo mundo aceita encarar e trabalhar junto, vamos fazer. Certo.
E assumimos, né, Jorge? Eu acredito no potencial. Eu sempre fui muito otimista, sempre acreditei nas coisas, sempre fui de tomar decisões muito rápidas, né, cara? E acredito, né, cara? E a gente quer fazer um trabalho, trazer mais associados, trabalhar mais próximo do associado. Hoje tem muitos associados que às vezes nem sabem o que é associação, ou às vezes pensam que tem uma reunião almoço, mas é só um almoço. Não, não é um almoço, é uma reunião, uma palestra que traz assuntos que é o nosso dia a dia, que fala sobre uma taxa de juros que está caro, fala sobre uma empresa que vai vir investir, fala o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Tu sai com conhecimento de lá. Né? Então é muito mais do que uma reunião almoço. E a gente quer fazer isso aí. E uma das coisas que nós vamos fazer, que eu estava conversando já com o diretor de marketing, né? Uma das coisas que eu quero fazer para essa gestão, eu quero colocar um canal direto dentro do nosso site, para o nosso associado chegar lá e poder elogiar, tá? Poder criticar e poder dar sugestões. Então eu quero que o nosso associado não tenha vergonha de elogiar uma coisa boa que se fez na associação, não tenha medo de criticar, né? E também não tenha medo de dar uma sugestão, porque tudo isso a gente vai avaliar para trabalhar junto com esses associados, né, cara? Sim. Trazer essa proximidade e procurar trazer benefícios, né? Eu sei que é 2 anos puxado, a associação comercial ela deu um up muito grande, principalmente agora com esse Camaquã Summit, né, cara? E a gente já está trabalhando na organização da Expo Camaquã, então demanda bastante, né? Demanda bastante. Demanda bastante. Mas tem uma equipe boa de diretores ali, né? O pessoal está engajado. Equipe de colaboradores também são excelentes profissionais, né? Profissionais muito bons. Então, na verdade, os colaboradores lá eles tocam a empresa, né? Porque a associação é uma empresa, né, cara? Eles tocam, eles sabem as rotinas. Algumas coisas me pergunto lá, mas tem coisas que já são certas, tem que tomar decisão, eles sabem o que fazer, né? E nem estamos chegando ao final. Alguma coisa, de repente, que eu não te perguntei, outra coisa de falar, e principalmente eu sempre peço no final, que dica tu deixaria para quem está empreendendo ou quem tem planejado iniciar a empreender? O que tu diria assim, gostaria de dizer? E a palavra está contigo, se tiver alguma coisa que tu gostaria de falar, que não. Uma das coisas que eu quero falar é sobre essa linha nova de produtos que a gente tem lá dos autopropelidos e dos veículos elétricos, né? Então, convidar as pessoas que vão nos assistir para visitar a loja lá e conhecer. E para quem está querendo empreender, ou que está empreendendo já, né? O que eu digo sempre é tirar um tempinho e analisar essas histórias contadas por mim, pelo Leandrinho, pelo seu Leonardo e por as diversas pessoas que passaram aqui. Isso aqui são histórias verdadeiras. Isso aqui não são histórias que vocês vão buscar no chat GPT. Tá? Isso aqui não são histórias que vocês vão ver na internet ou em filme de televisão. O que vocês escutam aqui é o que a gente vive no dia a dia. E no dia a dia que eu digo, é dia a dia de 20 anos, 30 anos, como eu por 35 anos. Então a gente já passou por uma série de coisas e isso são exemplos vivos para quem quer empreender e para quem está empreendendo. Né? Sim. Então essa é a dica, né, cara? Que a gente sempre vem aqui, todos que vêm aqui abrem o coração, a gente vem para como é que diz assim, para dividir um pouquinho que a gente passou, que a gente aprendeu, dividir aonde a gente errou, aonde a gente acertou, né? Eu acho que essa é a minha dica, né? E o principal, né? Se tu vai empreender, não pense em empreender, vou empreender em tal coisa porque tá dando muito dinheiro. Se tu não ama o que tu for fazer, nada dá dinheiro. Uma empresa, para ter sucesso, tu tem que amar o que tu faz. Sim, concordo. Essa é a minha dica, Jorge. Muito obrigado, Enem, pelo teu tempo, colaborar aí com o projeto, tá? Vamos em frente, sucesso aí. Jorge, tá? Eu te agradeço, fiquei muito feliz, cara, pelo convite, né? O projeto já é um sucesso. Isso aqui é uma... Estamos fazendo de coração. Nosso objetivo é contar a história de gente que faz. E agregar para quem quer ouvir. Agregar para ouvir, contando nossa história. Te agradeço e fico sempre à disposição. Obrigado, hein? Sucesso sempre. Obrigado.